Israel estava em caos. A seca implacável já havia durado 3 longos anos, e o solo rachado testemunhava o desespero do povo. Não havia mais verde nas colinas, os rios estavam secos, e a fome assolava as cidades. Em meio a tudo isso, o rei Acabe e sua esposa Jezabel continuavam a adorar falsos deuses, desviando o coração do povo para ídolos como Baal. Eles se recusavam a ouvir os alertas do profeta Elias, o homem de Deus que havia anunciado o início da seca. Elias vivia em reclusão, guiado pela voz do Senhor, esperando pacientemente o momento em que Deus traria o povo de volta à verdadeira fé. Enquanto o povo adorava deuses de pedra e madeira, Elias permanecia fiel, sabendo que o Deus de Israel estava prestes a agir. Certo dia Deus falou a Elias: Vai, apresenta-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Com essa ordem, o profeta desceu da montanha onde se refugiava e caminhou em direção ao palácio. A notícia de sua chegada se espalhou rapidamente, e Acabe, ao vê-lo, disse com raiva: És tu perturbador de Israel? Elias, corajoso e confiante em sua missão, respondeu sem hesitar: Não sou eu quem tem perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido a Baal. Elias então propôs um desafio. Convocou todos os profetas de Baal e os profetas de Azerá ao Monte Carmelo, junto com todo o povo de Israel. Ali, diante de todos, seria provado quem era o verdadeiro Deus. No dia marcado, o monte ficou lotado. O povo esperava ansioso para ver o que aconteceria. De um lado estavam Elias, sozinho representando o Senhor. Do outro, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, prontos para mostrar o poder de seus deuses. O desafio era simples. Cada lado construiria um altar, colocaria lenha e um novilho para o sacrifício, mas não acenderiam o fogo. Eles clamariam a seus deuses, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Os profetas de Baal foram os primeiros. Desde a manhã até o meio-dia, eles gritavam, dançavam, se cortavam com facas, tentando desesperadamente chamar a atenção de Baal. Mas não havia resposta. O sol escaldante castigava a terra, e os falsos profetas começavam a perder suas forças. Elias observava tudo calmamente. Em certo momento, ele não pôde evitar a ironia e disse: Gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo ou viajando e não possa ouvir vocês. Mesmo com o sarcasmo de Elias, os profetas de Baal continuaram em seu frenesi, mas o céu permaneceu em silêncio. Quando chegou a vez de Elias, ele começou com um gesto simbólico. Primeiro reparou o altar do Senhor, que estava destruído, usando 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Ele queria lembrar ao povo que eles tinham um pacto com o Deus vivo, e que ele jamais os abandonaria, mesmo quando eles o rejeitavam. Após construir o altar, Elias fez algo inesperado. Mandou encher 4 cântaros com água e derramá-los sobre o sacrifício e a lenha. Repetiu isso 3 vezes, até que o altar estava completamente encharcado. E então, Elias se ajoelhou diante de todos e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Assim que Elias terminou sua oração, um fogo celestial desceu com poder, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor do altar. O povo, que estava em silêncio até aquele momento, caiu de joelhos em choque e reverência, gritando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O poder de Deus havia sido demonstrado de maneira incontestável. Elias, então, ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e executados. A idolatria e o engano que haviam tomado conta do povo foram expostos e eliminados naquele dia. Com isso, Elias voltou-se para o rei Acabe e disse: Vá, coma e beba, pois já ouço o som de chuva abundante. Apesar de o céu ainda estar limpo, Elias confiava na promessa de Deus de que a chuva viria. Elias subiu ao topo do Monte Carmelo para orar, enquanto seu servo olhava para o horizonte em busca de sinais da chuva. 7 vezes o servo foi até o cume para verificar, mas não havia nuvens. Na 7ª vez, ele finalmente viu uma pequena nuvem no horizonte, do tamanho da mão de um homem. Isso foi suficiente para Elias saber que a promessa de Deus estava prestes a se cumprir. Ele disse ao servo: Vai, diz a Acabe que prepare o carro e desça antes que a chuva o impeça. Em pouco tempo, o céu, que antes estava claro, começou a se escurecer. Nuvens pesadas cobriram a terra e uma grande tempestade começou a cair, regando o solo ressecado.
A terra, que por tanto tempo havia sofrido com a seca, agora estava sendo renovada pela chuva abundante enviada por Deus. O povo viu, naquele momento, que o Senhor era o único e verdadeiro Deus, e muitos corações foram restaurados à fé. Mas a história de Elias não terminou ali. Jezabel, a rainha, ao ouvir sobre o que Elias tinha feito aos profetas de Baal, jurou vingança contra ele. Elias, temendo pela própria vida, fugiu para o deserto. Ele estava exausto e desanimado, acreditando que sua vida havia chegado ao fim. Em seu desespero, ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas o Senhor tinha outros planos para Elias. Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. O anjo trouxe pão e água para ele e o encorajou a se levantar e continuar. Elias, revigorado pelo alimento e pelo cuidado de Deus, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, ele se refugiou em uma caverna, buscando orientação divina sobre o que fazer a seguir. Foi ali, no Monte Horebe, que Elias teve uma das experiências mais profundas com Deus. Primeiro veio um vento forte, que despedaçava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Finalmente, uma voz suave e tranquila falou a Elias. Deus, em sua quietude, mostrou que não é sempre nos eventos grandiosos que ele se revela, mas muitas vezes na calmaria. Deus deu a Elias uma nova missão. Ele deveria ungir novos reis para Israel e Síria, e também ungir Eliseu como seu sucessor. Elias encontrou Eliseu arando os campos, e sem hesitar, lançou seu manto sobre ele. Esse gesto era simbólico, significava a transferência da liderança espiritual de Elias para Eliseu. Ao receber o manto, Eliseu imediatamente deixou tudo para seguir Elias, mostrando sua disposição em obedecer ao chamado de Deus. Com Eliseu ao seu lado, Elias continuou sua jornada como profeta, mas o fim de sua missão na terra estava próximo. O Senhor havia decidido levar Elias de forma especial, sem que ele experimentasse a morte. Um dia, enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu no céu. Num instante, Elias foi levado em um redemoinho para os céus, enquanto Eliseu, atônito, observava o incrível milagre. Antes de ser levado, Elias perguntou a Eliseu o que ele gostaria de receber como herança espiritual. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, o poder e a unção de Deus que repousava sobre seu mestre. Elias respondeu que o pedido era difícil, mas que se Eliseu o visse sendo levado, o desejo seria concedido. E como Eliseu testemunhou a ascensão milagrosa de Elias, ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus. Depois que Elias foi levado, Eliseu recolheu o manto que havia caído de seu mestre e realizou seu primeiro milagre. Dividiu as águas do rio Jordão, assim como Elias havia feito anteriormente. Esse milagre confirmou que o espírito e o poder de Elias agora repousavam sobre Eliseu, e ele continuou o trabalho de profeta em Israel. A história de Elias é uma lembrança poderosa de que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre age de acordo com seu plano. Elias enfrentou tempos de seca, perseguição e solidão, mas permaneceu fiel à sua missão. Deus não apenas provou seu poder enviando fogo do céu e trazendo chuva para a terra seca, mas também cuidou de Elias em seus momentos de maior necessidade, mostrando que ele nunca abandona seus servos. Elias não experimentou a morte, sendo levado diretamente aos céus em uma carruagem de fogo, um dos poucos exemplos na Bíblia de alguém que foi transladado sem ver a morte. Sua história nos ensina sobre coragem, fé, obediência e a incrível maneira como Deus responde quando confiamos nele plenamente. Mesmo em tempos de silêncio ou incerteza, Deus está presente, e seu poder nunca falha.